Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodolfo da Universidade Andarilho e hoje a gente vai conversar sobre a romantização e a personificação no que diz respeito a relacionamentos. Como que a gente pode entender isso, né? O que é romantizar e o que é personificar? Para falar melhor sobre isso, para conversar um pouco mais sobre isso, nós vamos ter como base, como pano de fundo dessa conversa, a série Você, que foi distribuída pela Netflix, fez um grande sucesso e agora ela trouxe à tona diversos temas de relacionamentos abusivos, de relações tóxicas, de pessoas que não são aquilo que elas aparentam ser. E o que isso quer dizer, né? O que isso traz pra gente, né? O que seria romantizar algo? O que seria personificar algo? É sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora. A romantização nada mais seria do que tratar como coisa normal, como algo natural, uma coisa que deveria ser trabalhada para ser resolvida. Então no primeiro momento a gente vai falar sobre romantização dos problemas, né? Então você tem um relacionamento que ele tem problemas, existem divergências, existem discussões, existem várias coisas acontecendo que elas são prejudiciais ao relacionamento, são prejudiciais a ambos envolvidos, os dois lados estão sofrendo com aquilo, mas você finge que não enxerga aquele problema. Você finge que aquilo não acontece. Seu parceiro, sua parceira também finge que aquilo não está acontecendo. E aquilo passa a se tornar natural. E qual que é o problema da romantização? É que quando você age como se aquilo fosse natural, por mais que não seja, passa a ser natural. Você passa a aceitar aquilo como algo comum, como algo que é normal. E muitas vezes você vai se machucar em uma ocasião. E quando você permite aquilo, justifica aquele erro, romantiza aquele problema, você vai se machucar novamente e na segunda ocasião a culpa é totalmente sua, porque você não soube evitar, não soube expor como você se sentiu, não soube trabalhar aquele problema. Então você romantiza aquela coisa que te machucou, você romantiza o seu ferimento e a partir desse momento você permite que esse ferimento seja aberto mais vezes, novamente, e que aquela cicatriz nunca se feche. Um ponto muito importante dentro desses problemas é o ciúme. O ciúme muitas vezes ele é considerado algo saudável e natural para um relacionamento. E pode até ser quando é uma brincadeira, alguma coisa muito leve assim. Mas geralmente o ciúme ele se torna uma coisa muito possessiva. Ele cria uma sensação de que a pessoa é dona da outra. Especialmente com os homens, mas acontece também com mulheres. A pessoa ela desenvolve um senso de que aquela pessoa que acompanha ela, o parceiro ou uma parceira, a esposa ou o marido, ela pertence a ela. Eu sou o seu dono, eu sou a sua dona, eu tenho controle sobre você, eu domino você. E aquele ciúme, quando ele é romantizado, ele fica com aquela sensação, ela faz assim, ela age dessa forma, mas é porque ela me ama muito. Por isso que ela tem esse controle abusivo sobre mim. Ele faz isso, ele briga com as minhas amigas, ele dificulta as minhas relações sociais com outras pessoas, mas é porque o sentimento é muito forte. E quando isso acontece, quando esse sentimento é muito forte, o ciúme ele vai passando de lado, ele vai ficando de lado, ele vai sendo aceito, relevado, você releva aquilo, justifica aquilo como um amor que não pode ser controlado e você então romantiza o ciúme, criando assim um contexto em que você passa a aceitar situações que não fazem sentido, situações que não deveriam ser aceitas, mas como você já romantizou, assim como a romantização dos problemas, você transforma algo que não é natural em algo comum, em algo que você vai precisar aceitar para sempre, porque você aceitou uma vez e a partir de então você faz com que aquilo seja visto como natural. Mesclando ambos os cenários, então voltando os olhos para a série, a gente tem a romantização do abuso. O abuso na série ele pode ser visto na forma como o Joe encara a Beck como uma propriedade realmente, como se apenas ele pudesse ser o marido perfeito para ela, apenas ele pudesse cuidar dela. Então ele tem o ciúme dela e isso faz com que ele tenha atitudes drásticas. Ele tem os problemas que os dois têm, a dificuldade de se relacionar, os problemas que ela mesma traz pela personalidade conturbada que ela tem, mas tudo isso faz com que ele se torne abusivo. Em diversos momentos ela não percebe aquilo e uma das personagens, a amiga dela, começa a perceber que existe algo errado, mas ela não percebe, porque ela romantiza a forma como ele a trata. No mundo real, trazendo para o contexto real, uma relação abusiva ela pode ter desde agressões verbais até agressões físicas realmente. Então as ameaças elas podem se tornar agressões, puxões, empurrões, brigas, discussões agressivas, violência doméstica.
Um homem pode agredir uma mulher pode tentar assassinar um homem. Tudo isso porque o abuso ele foi tão constantemente visto como algo natural, foi tão romantizado, né, justificado como excesso de amor, como um zelo, um carinho, uma proteção enorme, um ciúme que na verdade é uma proteção, eu me preocupo com você, eu não quero que você sofra, a menos que seja comigo. Esse é um abuso muito tradicional, porque a pessoa quer proteger alguém, mas ela nunca pode proteger aquela pessoa de si mesma. Quando ela se torna o abusivo, quando ela se torna o vilão, o agressor, ela não pode proteger a pessoa que ela ama de si mesma. E todas as atitudes que ela faz são romantizadas. Tudo foi feito por amor. O próprio Joe passa a série toda justificando aquilo. Ele fala que tudo que ele está fazendo é porque ele ama a Beck, ele ama a personagem, ele ama aquela mulher. Então ele precisa protegê-la, ele precisa afastar as amigas ruins de perto dela, ele precisa afastar os namoros antigos, os relacionamentos que ela poderia ter, as pessoas com as quais ela poderia se envolver. Ele precisa protegê-la daquilo, mas ele não pode em nenhum momento protegê-la dele mesmo, quando na verdade ele é o pior agressor dentro daquele momento. Mas tudo aquele contexto, aquele cenário todo já está romantizado dentro da ideia de amor que ele criou. Entendendo então um pouco de romantização, o que seria a personificação? A personificação ela é diferente. Ao invés de você aceitar uma situação como comum e lidar com ela, e não lidar com ela na verdade, nem deixar que ela aconteça, que se repita, você personifica naquela pessoa, você cria algo que você tem, que você carrega e coloca, deposita aquilo naquela pessoa. Então primeiramente a gente pode falar sobre a personificação do trauma. É muito claro na série que o Joey tem uma história antiga que não foi bem resolvida. Ele teve um relacionamento anterior com outra personagem e aquilo deixou um trauma nele. Ele fala sobre traição, sobre ter lidado com aquilo, sobre não ter aceitado muito bem. E aquele trauma é o que faz com que ele tenha atitudes diferentes da que ele gostaria de ter, daquelas que ele diz que está tendo. Quando ele diz que age por amor, na verdade ele age por um impulso, que ele quer proteger a Beck, mas ao mesmo tempo ele quer proteger a si mesmo, porque ele personifica na Beck e em qualquer outra pessoa com a qual ele possa se envolver, aquele trauma antigo. Uma pessoa que pode traí-lo, como ele já foi alguma vez. Uma pessoa que pode trair a confiança dele, como isso já aconteceu antes. Ele traz o trauma à tona e personifica o trauma. Transforma a história anterior, a dor anterior, o momento de tristeza, de agonia, de angústia anterior, naquela pessoa que convive com ele naquele momento. Outra personificação que você pode ver na série, que é bastante comum nos relacionamentos, é a personificação da sombra. Então, o que seria a sombra, né? A sombra é um arquétipo de Jung, na teoria dos arquétipos da mente, da personalidade da pessoa, que na verdade ela é tudo aquilo que a gente reprime. Aquilo que você tem de pior em você e que você tenta reprimir a qualquer custo é a sua sombra. Enquanto você não consegue aceitar a sua sombra, aceitar aquilo que você é, que você faz, a forma como você age, que você não gosta de agir, mas que é natural de você, enquanto você não sabe lidar com aquilo, entender que aquilo também é você, você personifica isso na outra pessoa. Você faz com que a pessoa se transforme naquilo que você mais odeia de você mesmo. Essa personificação ela é muito perigosa, porque você tem tanto ódio, você reprime tanto aquilo dentro de você, que você passa a enxergar isso na outra pessoa e a sua reação a partir de então pode ser muito, muito fora do comum, muito fora da realidade, fora daquilo que você acha que seria capaz de fazer, porque você está lidando com você mesmo, mas personificado naquela pessoa. O Joe ele coloca na Beck, muitas vezes, a culpa por tudo aquilo que ele está fazendo. Ele está agindo daquela maneira, ele criou aquele cenário, ele fez os erros, tomou atitudes erradas, errou bastante nas decisões, não sabe lidar com as consequências e quando eles vão discutir, quando eles vão ter um momento ruim, ele personifica nela tudo aquilo que está acontecendo. Mas na verdade aquilo é ele. Ele não consegue olhar para a própria sombra e aceitá-la. Então ele olha para Beck e coloca em Beck toda a sua sombra. Coloca na pessoa que está ao seu lado tudo aquilo que ele tem de pior. E por último a gente pode trazer a personificação da paranoia. A gente pode também trabalhar a ideia do trauma, entender o trauma e a sombra. E quando você mescla tudo isso com diversas outras coisas, você gera insegurança. E a insegurança pode gerar sim a paranoia. Você tem o Joe logo no primeiro momento, na cena em que a Beck entrega o cartão para ele para fazer o pagamento do livro, ele já faz uma alucinação, ele já alucina que aquilo é um sinal de que ela tem interesse nele e está mostrando o cartão para que ele tenha o próprio nome. Esse é um sinal claro de que ele está fantasiando aquilo, pode ser que não tenha significado nenhum como que ele acredita. E personificando isso nela,
tudo que ele olha pra ela, toda vez que ele olha pra ela, que ela tá com alguma outra pessoa, já faz com que ele pense que aquela outra pessoa, se for um homem, está dando em cima dela, quer alguma coisa com ela, quer abusar dela, ou se for uma mulher, quer que ela se afaste dele. Isso faz com que ele que ele tenha atitudes muito bruscas, muito drásticas e muito erradas, mas é porque ele tem uma paranoia da insegurança. Ele já teve um problema anterior, aquele problema anterior deixa reflexos negativos no seu comportamento e coloca o Joe na defensiva. Só que a defensiva dele, em virtude do comportamento ser bem diferente, né, bem psicopata, bem sociopata, bem surreal, esse comportamento dele, essas atitudes faz com que ele tenha erros drásticos, quando ele tome atitudes complexas, quando ele tenha escolhas ruins, trate as pessoas de maneira ruim, tudo em virtude da insegurança dele. Ele não tem certeza se a Beck quer estar com ele, ele não tem certeza se a Beck realmente o ama, ele não tem certeza se ela é uma ótima pessoa, mas ele tem certeza de que ele precisa protegê-la, de que ele a ama mais do que tudo e de que ela vai perceber que ela precisa daquele amor, porque ele é o herói que vai protegê-la. E isso faz com que a paranoia desenvolva cenários em que ele olha pra ela e imagina que ela tá tendo um caso com alguma pessoa, imagina que tudo que ela tá fazendo, que ela tem escondido dele algum segredo, alguma coisa obscura, algum mistério, que ela tá escondendo algo dele, porque ele não tem o valor pra ela como ela tem para ele. Mas ela vai perceber que ela está errada. Ele cria aquele cenário na própria mente, personifica nela e dessa forma justifica as suas ações ruins. A lição mais importante quando a gente fala sobre romantização e sobre personificação é de que você precisa estar puro e limpo ao entrar em um novo relacionamento e ter certeza de que a pessoa com a qual você está se relacionando também está. Todo mundo traz alguma marca, alguma cicatriz de algum problema anterior, seja no relacionamento ou mesmo da forma como a família lidava com alguns problemas, mas a gente não consegue criar um novo amor entre os fantasmas, as sombras e as dores de um amor anterior. Você precisa lidar com aquilo antes de se envolver com outro alguém. Você precisa ter certeza de que a outra pessoa lidou com os problemas que ela teve em relacionamentos anteriores antes de se envolver com você. Se isso não aconteceu, se existe alguma situação que ainda não está bem resolvida, se existe algo que possa criar esses cenários de defensiva, esses reflexos negativos, como acontece com o Joe, como também acontece com a Beck, que sabe que a maior probabilidade é que ela se envolva com pessoas ruins, com homens ruins, em virtude de todo o histórico que ela já teve. Se existe isso dentro da mente dos dois envolvidos, onde um dos dois lados do envolvidos no relacionamento, a probabilidade de que aquele relacionamento seja conturbado e tenha um final muito problemático é muito grande. Você entra carregado de experiências negativas. Você já entra esperando, com uma expectativa péssima para aquele relacionamento. Você entra com insegurança. Você entra com medo de ser traído, com medo de ser abandonado, com medo de sentir dor. E o medo de sentir dor traz dor. Não tente criar um novo amor se você não estiver pronto para aquilo. Não se envolva com alguém que também não está pronto para um novo relacionamento. Cuide de você, deixe que a pessoa cuide de si mesma. Tenha o tempo para que vocês possam se reconstruir após uma experiência e então, quando não houverem mais nenhuma personificação ou romantização, quando o abuso não for visto como normal, quando o ciúme não for visto como comum, aí sim, aceite o amor. Espero que tenham gostado do vídeo e que continuem a seguir e compartilhar todos os conteúdos da Universidade Andarilho. Temos nosso canal do YouTube, nossa página do Facebook e nosso perfil do Instagram. Também temos diversas opções de cursos no Udemy, com valores promocionais e alguns deles gratuitos. Não deixe de conferir. Até a próxima!